Seja bem-vindo ao canal Reflexões para a Expansão da Consciência. Você sabe que existe a atitude mental positiva, assim como também existe a atitude mental negativa. Vou lhe contar uma história muito interessante como a força da atitude mental negativa repele. Existe uma história muito interessante que ilustra como a força da atitude mental negativa repele. Ela vem de um dos estados do sul, lá onde lareiras a lenha ainda são usadas para aquecer as casas. Vivia um lenhador, que também era uma pessoa mal-sucedida. Por mais de 2 anos, não tinha fornecido lenha para um determinado cliente. O lenhador sabia que as toras não poderiam ter mais que 20 centímetros de diâmetro para caber naquela lareira específica. Em uma ocasião, o antigo cliente solicitou 3,5 metros cúbicos de madeira, mas estava ausente quando foi entregue. Ao chegar em casa, verificou que a maioria da madeira era maior que o tamanho específico. Ligou para o lenhador e pediu para ter as toras de tamanho maior trocadas ou partidas. Não posso fazer isso, disse o comerciante de madeira. Custaria mais do que toda a carga vale. E com isso desligou. Então coube ao proprietário o trabalho de partir as toras. Ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Lá pela metade do trabalho, notou que uma tora específica tinha um buraco muito grande que alguém havia tapado. O proprietário levantou a tora. Ela parecia extraordinariamente leve e oca. Com um vigoroso golpe do machado, dividiu o pedaço de madeira. Um cilindro enegrecido de folha de estanho caiu de dentro dela. O dono da casa abaixou-se, pegou o rolo e desembrulhou. Para seu espanto, continha notas de 50 e 100 dólares muito velhas. Lentamente, ele as contou. Eram exatamente 2.250 dólares. As notas, evidentemente, tinham ficado na árvore durante muitos anos, pois o papel era muito frágil. O dono da casa tinha uma atitude mental positiva. Seu único pensamento foi devolver o dinheiro ao legítimo dono. Pegou o telefone, ligou para o negociante de madeira e perguntou onde ele havia cortado aquela carga. Outra vez, a atitude mental negativa do lenhador afirmou seu poder repelente. Isso é assunto só meu, disse ele. Se você revela seus segredos, as pessoas sempre o traem. Apesar de muitos esforços, o dono da casa nunca soube de onde vieram as toras ou quem havia selado o dinheiro lá dentro. Pois bem, o ponto dessa história não reside na ironia. É verdade que o homem com atitude mental positiva encontrou o dinheiro, enquanto o homem com atitude mental negativa não. Mas
Também é verdade que ocorrem lances repentinos de boa sorte na vida de todos. No entanto, o homem que vive com atitude mental negativa impedirá que os lances de sorte o beneficiem. E o homem com atitude mental positiva irá organizar suas atitudes de tal modo que transformará até mesmo lances de azar em vantagens. Você viu que o homem com atitude de mente negativa, ele não estava nem aí com os tamanhos da história que lhe foi solicitado. Ele simplesmente as cortou de qualquer tamanho. Se ele tivesse cortado essas histórias no tamanho certo que o cliente pediu, talvez ele poderia ter achado aquele dinheiro, mas como a atitude mental dele é negativa, é mesquinha, ele não encontrou. Quem encontrou foi o homem com a atitude mental positiva, porque além dele ter recebido aquelas histórias que não era o tamanho que ele queria, ele arregaçou as mangas, ele cortou do tamanho que ele queria, porque na sua lareira não cabia toras maiores do que o tamanho que ele tinha especificado. E com essa atitude que ele teve de cortar as toras, ele foi beneficiado com esse valor. Mas ele, mesmo sendo beneficiado, ele não pegou aquele dinheiro para si. Ele não ficou, ele procurou saber de quem era, né? Ele procurou saber quem era o verdadeiro dono. Mas aquele homem, sendo mesquinho, pensando que o outro cliente, ele queria saber aonde ele pegava a história para, quem sabe, comprar, talvez pelo preço mais barato, ele não disse e por isso ele perdeu. E o homem com a atitude mental positiva nunca encontrou o verdadeiro dono do dinheiro. Então, que lição a gente tira para a gente de certas atitudes que a gente tem? Será que a gente tem atitude mental positiva ou atitude mental negativa? Fica um alerta para que tipo de pensamento a gente cria na nossa mente.